Olá, amante do terror. O que você acha sobre animais pré-históricos? Eu, pelo menos, acho eles muito da hora. Tanto por causa da estética, quanto por causa da história. Até porque eles foram animais que já existiram tem muito tempo e foram extintos por praticamente uma destruição global. Ou melhor, várias destruições globais. Só que apesar de eu achar eles legais, nunca que eu iria querer me encontrar com algum deles. E Prehistoric Emergence mostra mais ou menos o que aconteceria se isso acontecesse. Seria simplesmente um caos total. Vídeo, tá bom, essa aqui é a segunda temporada de Prehistoric Emergence, um analog horror envolvendo animais pré-históricos. Então, se por acaso você não viu as outras partes, eu recomendo que você clique no card que tá aparecendo no canto superior direito da tela e ir lá verificar antes de assistir esse vídeo aqui. Se você já tá ligado, então vamos lá. Tem uns 6 dias da gravação desse vídeo aqui que o Azum Studio soltou esse vídeo, Prehistoric Emergence Beast of the Earth, que, como dá pra ver pela minutagem, tem bastante conteúdo novo pra gente dar uma olhada. Só que antes tem a descrição do vídeo, que eu aprendi a ler antes de ver o próprio vídeo. Ela tá dizendo o seguinte: Eden Squad, nós confirmamos relatórios de uma criatura hostil de nível pré-histórico em Laurel, Montana. Nosso objetivo é capturar a criatura viva. Força letal é autorizada apenas como último recurso. Nossa análise sugere que o alvo está localizado em uma das duas áreas. Eden 1 e Eden 3 se moverão para investigar essas localizações. Eden 2 e Eden 4 vão segurar o perímetro, garantindo que a criatura não tenha meios de escapar. Boa sorte, Eden Squad. Ou seja, já tem uma equipe especializada em capturar essas criaturas pré-históricas que passaram a existir do nada. Então meio que tá virando um tipo de fundação SCP, só que sem a parte do cósmico. Eu espero. Ele começa com um cara andando pela neve durante a noite. Aparentemente ele tá procurando a tal criatura que foi descrita lá na descrição. Descrita na descrição é muito bom, né? Só que o que me chama a atenção é que ele tá sozinho. Assim, eu não sei você, mas se eu estivesse procurando uma criatura de no mínimo uns 3 metros de altura, que possivelmente é um predador pré-histórico que provavelmente tá bem faminto, eu não estaria procurando, mas se eu estivesse, pelo menos iria com mais alguém. Não ia completamente sozinho falando com outro cara pelo rádio. E você vai ver mais pra frente que ele tá armado com uma simples pistola. Uma pistola pra matar um predador muito maior, mais forte e mais resistente do que você. Eu sinceramente às vezes questiono a inteligência desses personagens. Enfim, ele anda por essa floresta procurando esse bicho, até que ele ouve esse som. Pra quem não sabe, esse é supostamente o som real que o Tiranossauro Rex faria enquanto estava vivo, e não aquele que foi mostrado lá no Jurassic Park. E na minha sincera opinião, ouvir isso aqui em uma mata fechada seria bem mais assustador, porque você não sabe direito de onde veio o som. Você só sabe que tá fudido. Depois que ele se caga inteiro ouvindo esse som, ele decide que é hora de vazar dali. Finalmente um pouco de bom senso. Só que ao invés de ele entrar no carro logo, ele para na entrada da mata e fica apontando a pistola pro nada, como se ela fosse fazer alguma coisa se caso o dinossauro realmente resolvesse aparecer. Só que mal sabia ele que na verdade o bicho tava atrás dele, porque um fato bem curioso sobre os Tiranossauros Rex é que eles não eram brutamontes barulhentos que nem mostram nos filmes, muito pelo contrário. Na verdade, eles, apesar de serem gigantes, eram mestres na arte do stealth. Eles eram criaturas furtivas que conseguiam se esgueirar silenciosamente até as presas e só dar um bote quando fosse tarde demais. Então, até que faz sentido o cara não ter percebido que o tiranossauro estava no cangote dele, e não vindo da frente que nele estava achando. A partir daí, você já sabe o que aconteceu, né? Tanto que o vídeo corta bem antes do cara ser devorado pelo monstrengo. Você lembra da GPEC, que também é conhecida como Comissão de Assuntos Pré-Históricos Globais? Então, eu acho que eu cheguei a comentar nos outros vídeos que ela tava para um tipo de fundação SCP do universo de Prehistoric Emergence. E se já tava parecida, agora que tá ainda mais, porque ela finalmente decidiu que iria criar uma força de defesa e contra-ataque contra essas criaturas. Então ela soltou a seguinte nota para o público: Nós estamos orgulhosos de anunciar o estabelecimento das unidades de resposta especializadas, bem treinadas, gerenciadas e fundadas pela GPEC. Essas forças de elite foram designadas para lidar com ameaças pré-históricas e assegurar a segurança pública.
Caso alguma ameaça apareça, por favor contate essas unidades através das autoridades locais. Devido aos números limitados, as prioridades vão ser para áreas urbanas e regiões com cidadãos prioritários. Tenha certeza que as forças adicionais estão passando por treinamentos rigorosos para expandir nossas capacidades de resposta. Sua segurança ainda permanece como nossa maior prioridade. Permaneça vigilante e confie na DPEC. O que a gente está vendo agora é uma reportagem da Azul News, e eles suspeitam que, por mais que a DPEC insista que a segurança pública é a maior prioridade deles, ainda assim, essa nova iniciativa deles pode acabar dando merda por causa de alguns custos substanciais, o que significa que pode acabar não sendo tão custo-benefício assim. Aparentemente, esse T-Rex que apareceu lá no começo tem um significado bastante especial. Chamam ele de Dabá. E eu lembro que eu não cheguei a dar muita atenção para esse nome, só que depois eu descobri que esse nome não é por acaso. O Dabá, também conhecido como a Besta da Terra, é mencionado no Alcorão e é associado com o Dia do Julgamento, ou melhor, ele seria um sinal da vinda do Dia do Julgamento. Ele é mencionado em Surah An-Naml, eu acho que é assim que pronuncia. E quando decair sobre eles a sentença, produzir-lhe-emos da sua terra uma besta que lhe dirá: a verdade é que os humanos não creem nos nossos versículos. Se acredita que essa criatura vai falar com os humanos e vai distinguir aqueles que são fiéis e os que não são. Para você ter uma noção, a vinda do Dabá seria equivalente à volta de Jesus Cristo, que é um claro sinal do fim dos tempos, ou seja, do Apocalipse. Então sim, esse nome, o Dabá, tem um significado bem importante e imponente. Então é bem importante que você se lembre tanto do nome quanto do significado de uma besta que é o sinal do fim dos tempos. A DPEC então mandou as forças especiais para tentar capturar o dinossauro com força total, mas não letal. Até porque eles não queriam perder esse espécime. Só que apesar da missão de capturar essa criatura ter sido um sucesso, 2 membros acabaram perdendo a vida no processo. E ele termina dizendo que talvez, só talvez, ninguém nunca entenda o mistério por trás do Dabá. Depois que a DPEC conseguiu capturar o Dabá, ela abriu uma campanha para tentar capturar os Quetzalcoatlus, que estão vagando por aí, e que são uma prioridade por causa da natureza migratória que esses pterodátilos têm, principalmente pelo hemisfério ocidental. A DPEC fez uma afirmação quanto a essa campanha. Como parte da nossa iniciativa de defesa, estamos compromissados em controlar a população de pterossauros Arctidae. Nossas forças especializadas neutralizaram com sucesso 19.775 Quetzalcoatlus com perdas mínimas. No entanto, para sustentar essa campanha, estamos impondo uma tarifa de emergência de 10% sobre todos os Estados-membros. Seu suporte contínuo é vital para manter nosso mundo seguro. O pessoal da Azul News está se questionando se a Força Bruta realmente é a melhor opção para lidar com essa ameaça, porque só na primeira semana da iniciativa quase 1000 soldados perderam as vidas, isso só na primeira semana. E por causa da compra massiva de armamentos da população, a inflação subiu e muito, e isso por recomendação da própria DPEC. E o pior é que os especialistas estão especulando que essa guerra contra as criaturas pré-históricas não tem data para acabar, e apesar da DPEC ter dito que eles já eliminaram quase 20 mil Quetzalcoatlus, a população deles só continua subindo. E se estima que hoje existam mais de 530 mil. Então esse número que a DPEC disse para tentar acalmar a população não é merda nenhuma comparado a quantos ainda existem. E se acha que ainda tá pouco, só para isso foram gastos mais de $1 bilhão. E se estima que antes disso tudo acabar, a soma dos gastos vai ter ultrapassado 1 trilhão. A DPEC diz que as cidades de Washington, D.C., Buffalo e Pittsburgh já estão livres desses bichos, só que de acordo com a população não é bem assim não. Apesar de ter diminuído bem esses números, ainda assim eles continuam recebendo relatos de avistamento de criaturas voadoras por toda a cidade. E agora vem uma surpresa. Esse Analog Horror subiu um nível e agora tem até live action. E a gente corta para um repórter chamado Corbin Brenner, que tá na cidade de Buffalo, lá em Nova York. E ele vai dar mais alguns detalhes dessa bagunça que tá acontecendo. É isso aí. Eu tô falando diretamente daqui de Buffalo, em Nova York. E até esse momento, nenhuma novidade sobre os pterossauros. Eu já falei com vários locais e ainda não tenho um relatório para confirmar que eles migraram para cá, pro norte. Eu vou estar atualizando assim que estiverem informações. De volta ao...
ficou legal a edição. Bom, como deu pra ver, eles foram revoltados pelo próprio dinossauro que apareceu lá na hora. Parece que não tá dando tão certo assim. Pra piorar, uma migração massiva de Azarkidai começou a voar lá pra costa leste. E são tantos que as forças especiais da JPEG não estão conseguindo dar conta. E um monte de baixas já aconteceram. E como se já não fosse suficiente, essa espécie parece que é muito mais resistente do que as Quetzalcoatlus. Parece que eles emergiram lá da Romênia. E até agora permaneceram longe dos olhos humanos. Romênia. Só que do nada, eles resolveram ir para a costa leste dos Estados Unidos. E isso ainda é um mistério. Agora, deixando um pouco dessa guerra de lado, algumas outras coisas também estão acontecendo no mundo. No zoológico de Toronto, o filhote de um mamute chamado Umpi Jr. acabou escapando de lá. E enquanto isso acontecia, uma doença misteriosa acabou se espalhando entre os funcionários do zoológico. Uma doença forte o suficiente para manter os funcionários de cama de hospital. Só que a natureza dessa doença ainda não é conhecida. E um dos funcionários que está hospitalizado diz que o Umpi, que é o pai falecido do Umpi Jr., nunca contraiu tuberculose e que alguém lá de cima possa ter falsificado o diagnóstico, querendo esconder o real motivo para a morte. E isso pode ter alguma coisa a ver com essa nova doença que está se espalhando. E ele teria feito isso simplesmente para o zoológico não ser fechado, o que para ele seria bem desvantajoso. O Umpi Jr. ainda está desaparecido. Enquanto isso, no Brasil, um incidente terrível acabou acontecendo envolvendo uma mulher de 25 anos chamada Camila Nascimento. Ela foi encontrada morta com feridas de mordidas enquanto estava procurando pelo gato. Muitos especulam que quem fez isso foi um predador extinto tem muito tempo. E ali embaixo, na Lower Third preta, aparece bem rápido: o Destruidor reivindica sua presa. Será que esse tal Destruidor é a besta da Terra? Ou será que tem alguma coisa pior? Lola, do you want some treats? Ó, o gatinho achou o gatinho. Achou o gatinho. Isso que acabou de acontecer foi um Smilodon, vulgo tigre dentes de sabre, que resolveu também voltar da extinção. Esse bicho pesa 180 quilos e pode correr até 50 km por hora, o que não é muita coisa se comparado com o que a gente já viu aqui. Só que o que faz ele ser um dos, se não o predador mais perigoso que já apareceu aqui, são as suas táticas de emboscada. E o Brasil virou simplesmente a sua área de caça, e as forças especiais da JPEG estão tentando fazer alguma coisa quanto a isso, só que o problema é que elas estão concentradas nas áreas mais urbanas, e tacaram meio que o dane-se para as áreas mais rurais, ou seja, tá todo mundo lá desprotegido. Então tiveram que apelar para as forças mais questionáveis, vamos dizer assim. A gente está falando de cartéis. Para quem não sabe, cartéis são pactos de cooperação entre companhias que querem ter controle de um mercado específico. E isso geralmente é visto como uma prática ilegal. Isso se traduzindo para o mundo de Prehistoric Emergence, os cartéis, nesses lugares mais rurais, tomaram conta do mercado de armas e começaram a vender elas no mercado obscuro para pessoas desesperadas, o que tem muito nesses lugares. Isso já existia faz um tempo, só que a aparição dos tigres dentes de sabre só fez os cartéis aumentarem ainda mais. Ou seja, a população que tá fora da proteção da JPEG tá na merda, porque tá entre o horror pré-histórico e o aumento do poder das organizações criminosas. Lembra daqueles buracos que os animais pré-históricos estão vindo? Então, eles vieram aparecendo cada vez mais com o passar do tempo. Então, cada vez mais animais pré-históricos estão vindo desses buracos. E a JPEG, que estava realocando as pessoas para que ficassem a pelo menos uma milha de distância desses buracos, agora parou de fazer isso por questões monetárias. Ou seja,
as contas começaram a ficar meio apertadas, então quem tá morando perto desses buracos tem que se virar para sair dali o mais rápido possível, porque a Deepak não vai fazer mais nada por ela. Claro que ela pode ficar por lá se quiser, mas assim, eu acho que você já tá ligado porque isso definitivamente não é uma boa ideia, né? Isso fora os buracos que estão debaixo d'água, no mar, e o nível de água vem aumentando cada vez mais. Então várias cidades costeiras vão começar a ficar inundadas com o passar do tempo. Eu acho que a essa altura, a única coisa que dá pra fazer é esperar pelo melhor. E assim acaba a reportagem. Agora, a gente vai ver o relatório de um dos pesquisadores da Deepak. Eles capturaram vários espécimes das espécies para conseguir estudar elas e tentar ver o que podem estar fazendo para que elas voltem a ficar extintas. Ou pelo menos é isso que parece, não sei. E esse cientista em específico foi designado para observar o Dabá, a besta da terra. E ele ficou um total de 9 dias observando. No primeiro dia, ele basicamente descreve a aparência e as características dessa criatura. Tipo que ele pesa quase tanto quanto um elefante, cerca de 7 ou 8 toneladas e medindo cerca de 3 metros de altura. E detalhe, ele não passa de um filhote, porque ele só vai aumentando de tamanho com o passar dos dias. E ele, apesar de fisicamente parecer de boa, ele ainda parece desconfortável. E o pesquisador diz que ele possivelmente precisa de mais tempo para se adaptar na sua nova casa. E no dia 9, eu não vou nem explicar o que acontece. Veja por si mesmo. Kenneth, is it looking at me? From the dawn of your trembling ascent, when you first clawed fire from the dark, we laid the beasts before you. Creatures of ancient flesh hidden in the earth's hole. We let them walk amongst you. Let them remind you of your smallness. We watched. And how did you greet them? With awe? With reverence? No. With stone and spear. You hunted them, carved them apart, wore their hides like stolen power. You did not kneel in deference to what had come before you. No, you slaughtered what we set upon your land. You were not meant to conquer the wild. You were meant to live within it. But instead, you grew into the sickness of dominion. The species that believes survival is its right and not its trial. Nossa. But you are not without hope. There is one among you now, a witness. It has come from the abyss to which all things must return. A child, new and unstained, a vessel of pure sight. It will walk among you, see you as you are, not as you pretend to be. It will taste your kindness and your cruelty, weigh your greed against your mercy. It will see the hands that build and the hands that destroy. And when its time is done, it will return to us. It will tell us what it has seen. And we will decide. Pois é, essa série tá indo pra rumos bem interessantes. Tipo, a Deepak começando a vacilar com a população mundial e agora o Dabá simplesmente conseguindo falar. Sim, um animal pré-histórico que possivelmente tem a ver com uma profecia que anuncia o fim dos tempos,
agora pode falar. Tudo bem que ele não falou uma frase inteira, e sim só soltou um humano, mas ainda assim é uma coisa incrível. E eu mal posso esperar o próximo episódio sair pra dar uma continuidade disso. Até lá, a gente fica na curiosidade. Muito obrigado, Alan.